O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bendito seja Deus, pela oportunidade tão boa que Deus nos dá nesta noite, de adorarmos o seu nome e de trazermos ao seu coração uma palavra vinda do trono de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. E leremos a partir do verso 13 até o versículo 16. Segundo Crônicas 7, 13 a 16. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, tome sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse texto. É uma palavra de Deus a Salomão, quando estava consagrando o templo de Jerusalém. E Deus disse para Salomão assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Bom, esse texto vai tratar sobre a orientação ou a receita de Deus para um verdadeiro avivamento. A casa de Deus, o templo, tinha sido construído com tanta beleza, com tanta excelência, com tanta magnificência. E quando Salomão vai consagrar esta casa de adoração a Deus, diz a Bíblia que a glória do Senhor encheu aquela casa. E então Salomão se coloca na presença de Deus em oração, voltando às promessas divinas. E ele ora a Deus sobre acerca das mais diversas situações que poderiam sobrevir ao povo. Dentre elas, no capítulo 6, 28, ele diz: quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto ou larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer de suas cidades e houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, perdoa, e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. A resposta de Deus, no capítulo 7, verso 12, foi esta: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi esta casa para mim, porque este lugar então vai ser a casa do sacrifício. Então eu encontro aqui nesse texto 4 coisas importantíssimas, como prelúdio daquilo que nós queremos tratar com você
nesta noite. Primeiramente, um problema. Ele diz isso nos versos 12 e 13. Quando Deus escuta a oração, e Deus disse: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Este é o problema. A crise na agricultura, a fonte da sobrevivência do povo, e a doença, a peste. E Deus está dizendo para Salomão: se o meu povo orar, nessa situação de pestilência, de epidemia, de pandemia, de crise econômica, eu vou ouvir, eu vou atender, eu vou trazer solução. Esse é o problema. Segundo lugar, qual era a condição? A condição está no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Veja você que aí está a condição de humilhar e orar, e se converter. Em seguida vem a promessa: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas aqui está uma presença também nos versos 15 e 16, eu chamo a sua atenção para isso. Qual é a promessa? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. A presença manifesta de Deus. Como é que a igreja enfrenta o problema? A igreja enfrenta o problema se humilhando. A igreja recebe a promessa de Deus de que quando a igreja se humilha e ora, Deus ouve, Deus atende, Deus responde. E o povo recebe a promessa maior, que é a própria presença de Deus no seu meio. Então eu quero conversar com vocês hoje sobre 3 verdades centrais desse texto que acabamos de ler. Essas 3 verdades são essas: primeiro, quem somos; segundo, o que precisamos fazer; terceiro, o que Deus nos promete. Vejamos em primeiro lugar quem somos à luz desse texto. E o versículo 14 começa dizendo: se o meu povo. A primeira coisa que você e eu temos que ter plena consciência é de que nós que cremos em Cristo, que fomos alcançados pela graça, que fomos chamados para uma nova vida em Cristo, cujo nome está escrito no livro da vida e temos o selo do Espírito Santo, nós somos o povo de Deus. Apesar da crise, apesar da pandemia, apesar da doença, apesar da escassez financeira, apesar dos apertos de todos os lados, nós somos o povo de Deus, o povo da aliança. Apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas mazelas, nós somos o povo de Deus. Apesar da frieza, do marasmo espiritual, Deus continua sendo Deus da aliança, o Deus da nossa vida. Somos o povo escolhido, o povo amado, o povo chamado, o povo convertido, o povo justificado, o povo que está sendo santificado, o povo que perseverará até o fim, o povo que está guardado por Deus, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, o povo que é a menina dos olhos de Deus, o povo que é a herança de Deus. Nós somos o povo de Deus. Essa é a verdade mais estupenda que você pode ouvir nesta noite, apesar das lutas que você está passando, dos dramas que você está vivendo, das angústias da sua alma. Entenda isso: nós somos o povo de Deus, se cremos em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas há uma segunda verdade aqui, porque o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos o povo que chama pelo nome de Deus. Aliás, Deus é a nossa identidade, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Nós estamos gratos a Deus e orando pelos cientistas que estão desenvolvendo as vacinas. Nós somos gratos a Deus pelos governantes que providenciam recursos para que o povo seja tratado. Nós somos gratos a Deus por todos os expedientes que são tomados para minorar a dor e o sofrimento da população.
Mas a nossa confiança está em Deus. Nós somos o povo que clama a Deus. Nós somos o povo que olha para as alturas e diz: de onde me virá o socorro? E respondemos: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas em terceiro lugar, note comigo que o avivamento é obra de Deus, soberana. A agenda do avivamento não está na nossa mão. Nós não produzimos avivamento. É obra de Deus. Mas esta obra precisa passar pelo arrependimento da igreja. Precisa a igreja preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. E olhe comigo como começa o verso 14. Se o meu povo, note aí uma condicional. É possível que o povo de Deus, em alguns momentos, quando vem a peste, quando vem a crise financeira, quando vem a doença assolando o acampamento, atingindo a família, atingindo a igreja, atingindo a cidade, atingindo o estado, atingindo a nação, atingindo as nações, que os corações se endureçam, que as pessoas fiquem como que num torpor espiritual. E o que Deus está orientando a sua igreja é que quando a crise bate a nossa porta, quando o problema chega, quando a doença chega, quando a peste chega, quando a pandemia chega, quando a crise financeira chega, quando os homens não têm resposta para os dramas da vida, então é hora da igreja clamar a Deus, buscar o Todo-Poderoso. É quando nos voltamos para Deus, é que Ele se volta para nós. É quando a terra está sedenta, é que as torrentes caem. É quando você tem sede de Deus, que Deus dessedenta a sua alma, que Deus derrama sobre nós das torrentes do seu Espírito. Mas agora esse texto vai nos mostrar o segundo aspecto da mensagem. Primeiro é quem somos. O segundo aspecto, segundo ponto dessa mensagem é o que precisamos fazer. Confira comigo o verso 14, que a primeira coisa que precisamos fazer é nos humilharmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E aqui está um ponto importantíssimo, meus irmãos. O mundo vai ser impactado quando o mundo olhar para a igreja e ver a igreja se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Porque o juízo começa pela casa de Deus. O povo de Deus não pode ser altivo, arrogante, presunçoso. É hora de humilhação. Deus rejeita o soberbo. E o avivamento começa quando a igreja bota a boca no pó. Eu gosto muito de ler a história dos avivamentos. E uma das coisas que mais me marcou, talvez uma das experiências mais fortes da minha vida, foi quando eu tive o privilégio de visitar a missão Quacisabanto na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. Para vocês terem uma ideia, numa fazenda, foi construído um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro dirigiram-se para ali para ver o que Deus estava fazendo. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram. Milagres extraordinários aconteceram. Mas o que mais marcou aquele avivamento não foram os sinais que Deus ali operou, foram as conversões abundantes. Foi a santidade, a piedade, a vida com Deus. Mas quando aquele avivamento estava ainda sendo buscado a Deus, quando a liderança já tinha cessado as suas atividades para buscar a presença de Deus, porque sentiram que tinham um coração endurecido e ausência de poder. Certa feita, Erlo Stiging, que era o líder, recebe as autoridades do país, e era um país, como ainda hoje tem naipes disso, de segregação racial, do apartheid. Ele trabalhava com Zulus, e de repente quando aquelas autoridades chegaram, e ele acolheu aquelas pessoas,
vendo que a janela estava aberta, onde os zulus estavam trabalhando, ele fechou a janela. E quando ele fechou a janela para que as pessoas que ele estava recebendo não vissem as pessoas negras ali trabalhando, o Espírito Santo segredou o coração dele assim: você fecha a janela e eu fico do lado de fora. Você é o maior impedimento à obra do avivamento, seu orgulho, sua soberba, seu preconceito. E ele diz que ali foi um divisor de águas no quebrantamento do seu coração, porque tantas vezes a soberba, a arrogância está muito disfarçada no nosso coração. É por isso que avivamento começa com choro, com pranto, com o coração quebrado, com a humildade, com a humilhação diante de Deus. A primeira coisa que é preciso fazer para que esse avivamento chegue, meus amados irmãos, é que nós nos humilhemos. Tem muita arrogância, tem muita soberba, tem muita presunção, tem muito orgulho, e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. É hora da igreja brasileira se humilhar, é hora da igreja brasileira chorar, é hora da igreja brasileira parar de brigar e começar a chorar pelos seus próprios pecados, se nós quisermos ver um grande avivamento visitando a nossa nação. Foi o que Deus orientou na época do profeta Joel, quando a grande crise também estava atingindo a nação, uma crise financeira, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise política, uma crise por todos os lados, trazendo fome, trazendo peste, trazendo doenças. E Deus diz: ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. É hora de nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Mas em segundo lugar, note comigo, que é necessário que a igreja também se volte para Deus, não só com quebrantamento, mas com oração, porque está escrito assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Deus não rejeita o coração quebrantado. Os humildes de espírito é que são os herdeiros do reino de Deus. Mas o povo de Deus, se quer avivamento, irmãos, é hora de orar. Se nós queremos uma visitação de Deus na nossa nação, afastando de nós a peste, a fome, a crise, a doença, a pandemia, é hora da igreja botar a boca no pó e começar a buscar o Deus Altíssimo em oração. Não tem nada mais poderoso neste mundo do que o Deus que responde à oração. Quando você se coloca de joelhos, o braço onipotente de Deus é acionado, porque a oração conecta a fraqueza humana com a onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, você pode tocar o mundo inteiro, porque Deus escuta a sua oração. O braço de Deus não está encolhido, os ouvidos de Deus não estão fechados, Ele está pronto a ouvir a sua oração. Como Jacó orou no val de Jaboque: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares, e ali a sua vida foi salva. Como Elias orou no cume do Carmelo, em tempos de grande sequidão, e as torrentes desceram. Como Neemias orou e chorou, e a cidade de Jerusalém, que estava há 142 anos debaixo de escombros, teve a sua reconstrução recorde em 52 dias. Como o Senhor Jesus Cristo chorou no Getsêmani, e derramando gotas de sangue e lágrimas, e ali a maior batalha da humanidade foi travada, e Jesus sai dali para enfrentar de cabeça erguida o Gólgota. Como os discípulos choraram e clamaram a Deus, e os céus responderam à súplica deles. Como os estudantes de Oxford oraram pelo avivamento da Inglaterra, e no dia 31 de dezembro de 1739, Deus derramou o seu Espírito sobre aquele país. Como os pastores coreanos oraram no acampamento em 1907, e até hoje vemos os reflexos desse avivamento. É hora da igreja brasileira não só se humilhar, mas também orar ao Deus dos céus. Mas mais do que isso, irmãos, em terceiro lugar,
O texto está nos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Tem muita gente, como os fariseus, que se contentam com a oração pela oração, apenas como um ritual sagrado, apenas como uma rotina religiosa, apenas como um calendário eclesiástico. Mas o Senhor está dizendo para Salomão, isso é palavra de Deus para Salomão, isso é palavra de Deus para a igreja, isso é palavra de Deus para você. Deus quer que nós o busquemos, é a face dEle, é a presença dEle. Isso me faz lembrar de Moisés, quando o povo pecou, lá em Cades Barneia, Deus disse: olha, eu vou destruir esse povo, eu vou começar uma nova nação através de você, Moisés. E Moisés disse: Senhor, ou o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou então o Senhor risca o meu nome do livro que escreveste. Aí Deus: tá bom, Moisés, então eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, eu vou levar vocês à terra prometida, um anjo irá com vocês. E Moisés disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir. Um anjo é tão importante, mas não é suficiente. A terra prometida é tão boa, mana leite e mel, mas não é o principal propósito nosso. Senhor, a maior necessidade nossa é da tua presença, é buscar a tua face, é te conhecer na intimidade. Meus amados, é hora da igreja brasileira conhecer a Deus na intimidade, desejar ardentemente a presença manifesta de Deus, de experimentar a manifestação da glória de Deus, dos céus se fenderem e Deus descer de tal maneira no meio da igreja, que todos possam ficar totalmente tomados por um senso de temor e reverência, por causa da glória de Deus manifesta no meio da sua igreja. Mas uma outra recomendação de Deus, outra exigência de Deus, está aí: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter de seus maus caminhos. Parece contraditório, parece até paradoxal, que alguém se proclame, ou se intitule, ou receba esse título, povo de Deus, e ao mesmo tempo vivendo em maus caminhos, praticando coisas erradas. Mas o que Deus está dizendo para o seu povo é o seguinte: a minha presença é retida de vocês, porque há caminhos maus, há pecados, há transgressões, há desobediência, há dureza de coração, há formalismo religioso, há desobediência, há transgressão, há infidelidade, há imoralidade, há corrupção, há frieza, há apatia espiritual, há mornidão espiritual. É necessário romper com essas práticas, porque o Deus santo, 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 não convive com o pecado. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Avivamento vem em resposta à confissão de pecados. Leia os avivamentos da Bíblia, leia os avivamentos da história, e você verá que nunca aconteceu um avivamento que não tenha sido precedido por quebrantamento, por arrependimento e por confissão de pecados. Não genéricos, mas específicos. Mas eu gostaria de concluir, considerando o terceiro ponto. Primeiro, quem somos. Segundo, o que devemos fazer. Mas agora, em terceiro lugar, vejamos que avivamento acontece. Com o terceiro ponto, o que Deus nos promete em consequência do que nós fizemos, por sua graça e bondade. Primeira coisa que acontece é que Deus promete nos ouvir. Então, diz o texto, eu ouvirei dos céus. Irmãos amados, eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta para o coração. Eu já fiz tantas vezes. Gosto tanto de ler a história dos avivamentos, gosto tanto de ver, de ouvir, de ler sobre aquilo que Deus já fez no passado. Nós temos hinos que falam disso, contas muitas bênçãos, veja quantas são. Torrentes outros povos tiveram já. Ó Deus, concede as mesmas bênçãos a nós também.
Por que tarda o pleno avivamento? Por que não chegou ainda? Por que as torrentes são retidas? Por que a chuva serôdia não vem refrescar a nossa alma? Por que é um marasmo em tantos lugares? Por que há tantos obreiros apáticos? Por que há tantas igrejas que estão vegetando, não crescem, não avançam, não conquistam pessoas para Cristo, não evangelizam, não veem conversões, não veem santificação? Porque o nosso coração está tão duro? Porque os nossos joelhos estão tão insensíveis? Deus está prometendo que se nós levarmos Deus a sério, cumprirmos o que Ele nos exige, Ele vai ouvir dos céus. As janelas do céu serão abertas, as fontes da vida hão de brotar poderosamente. O poder de Deus se manifestará, a glória de Deus se manifestará, Deus ouvirá o nosso clamor. Mas a segunda coisa que Deus promete, vejam vocês comigo: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Não pode ter nada mais terrível para a igreja de Deus do que ter pecados não perdoados. Pecado é maligníssimo. Pecado é pior do que a pandemia. Hoje o pastor Arival pregou sobre isso aqui, de manhã. Coronavírus tem ceifado milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas o que o coronavírus pode fazer é levar à morte física. Mas o pecado produz a morte eterna. O pecado é um engodo, é um engano, é uma mentira, é uma farsa. Promete prazer e paga com desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado lhe custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado é maligníssimo e ele destrói a paz, a alegria, ele destrói a comunhão com Deus, ele destrói o relacionamento familiar, ele destrói a comunhão com os irmãos da igreja. O pecado é terrível. E a única maneira de nós experimentarmos o avivamento é orarmos a Deus, nos humilharmos diante de Deus, e Deus ouvir a nossa oração e perdoar os nossos pecados, santificar o seu povo. Mas finalmente, há uma promessa bendita aqui para nós, e Deus diz: e sararei a sua terra. Oh, irmãos, eu preciso de cura, você precisa de cura, a nossa família precisa de cura, a nossa igreja precisa de cura, a nossa cidade precisa de cura, o nosso Brasil precisa de cura, as nações precisam de cura. Nós estamos dentro de uma pandemia, a nossa terra está doente, a nossa população está com medo, a nossa população está desesperada. Para todo lado que você olha tem medo, tem pavor, tem terror, tem desespero. Os homens não têm a saída, os homens não têm a resposta, os homens não têm a solução, e Deus está dizendo que se a sua igreja, se o seu povo se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, Deus vai ouvir dos altos céus, e Deus vai perdoar os nossos pecados, e Deus vai sarar a nossa terra. Aleluia, porque Deus promete e Ele é poderoso para cumprir. Portanto, o tempo de buscarmos ao Senhor é agora. O tempo de nós experimentarmos um avivamento é hoje. E eu conclamo a você, onde você está, a se voltar para Deus. Porque a promessa dele, no versículo 18, no versículo 16 é esta: porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Você já imaginou o que é uma igreja que se reúne, e ela tem plena consciência, que isso não é retórica, que isso não é figura de linguagem, mas que Deus está presente, que Deus está ali,
com a sua presença manifesta, com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos, com a sua mão pronta para agir. O poder, a glória, a graça, a majestade, batendo em retirada, expulsando os nossos inimigos, triunfando sobre eles. No lugar da peste vem a cura, no lugar da crise financeira vem a fartura, no lugar da confusão vem o conselho, no lugar da dureza de coração vem o coração quebrantado, no lugar dos olhos enxutos e o coração seco vem olhos molhados e coração sensível. E Deus há de visitar a sua casa, Deus há de visitar a sua igreja, Deus há de trazer um avivamento para a sua igreja e trazer um tempo novo para a nossa nação. Então agora é hora da igreja se humilhar e buscar o Senhor até que Ele venha e manifeste a sua glória e a sua graça em nosso meio. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração. Amém.